Talvez uma das maiores demonstrações de inteligência que o ser humano consegue dar para os outros e para ele mesmo é quando ele consegue perceber de fato as suas limitações, principalmente em níveis de inteligência e de intelectualidade. É claro que você pode trabalhar para expandir a sua inteligência, as suas capacidades, mas em determinado momento você tem que identificar até onde ela vai. Até porque se você não sabe até onde a sua limitação vai, você não sabe em que pontos trabalhar para realmente melhorar e passar aquela limitação. E como bom investidor, você também precisa ter muita clareza e conhecimento sobre si mesmo, para saber exatamente até onde você é bom e você garante nos seus investimentos e até onde talvez seja um território desconhecido, um pouco mais complexo, e talvez, quem sabe, não vale a pena você se aventurar. Então sim, o vídeo de hoje ele é polêmico, eu sei que vai ter hate, mas cada vez que o tempo passa um pouco mais, cada vez que eu vejo mais vídeos e comentários do YouTube, não muito no meu canal, eu vejo mais no canal dos outros, tá? O pessoal aqui é muito civilizado e relativamente bem inteligente, por sinal. Mas fica muito nítido pra mim que de duas uma, as pessoas que falam mal dos ETFs, ou elas são muito burras, ou então elas são mal intencionadas. Para pensar no seguinte: quem é que geralmente fala bem dos ETFs ou que defende esse modelo de investimentos ou até mesmo recomenda eles? De forma geral, você tem muitos profissionais com altas certificações, investidores muito experientes, profissionais do mercado financeiro livres de conflito de interesse. Quem mais ainda? Tem também aqueles que não usam os ETFs, como por exemplo, gestores de fundos ativos, que são pessoas muito inteligentes, eles também defendem ETFs, por incrível que pareça. Então, você não precisa usar, você não pode falar mal disso. E até acho que o Warren Buffett, né? O Warren Buffett, ele defendeu ETFs para pessoa física também. É claro, eu também falo bem dos ETFs, se você já me conhece, você sabe disso. Mas lógico, eu não sou tão inteligente quanto essas pessoas citadas, tá? Vou deixar muito claro aqui. De novo, a gente tem que reconhecer até onde vai nossa inteligência. Talvez até eu seja o mais burro dessa trupe dos inteligentes, o que na realidade é uma coisa que me animaria muito, me deixa numa posição de excelente aprendizado. Agora beleza, vamos analisar quem é que fala mal dos ETFs. Não é quem não usa, é quem fala mal. Porque eu entendo que muita gente, muitas vezes não usa os ETFs, mas sabe que no fundo eles são bons para determinadas pessoas, para determinados estilos. Se você faz gestão ativa, se você trade efetivamente, ou se você ainda está fazendo reserva de emergência, é natural você não usar. Agora, falar mal é uma escolha. Então, quem que fala mal dos ETFs? Geralmente, investidores de menos de 3 ou 5 anos de mercado, pessoas aí que nunca investiram de forma consistente 5 ou 10 anos seguidos e muitas vezes acham que vão bater o mercado só porque viram algum vídeo no YouTube, os youtubers questionáveis e duvidosos, né? Ou leram aí algum livro de alguém que é extraordinário, mas da década de 80 ou num contexto totalmente diferente do que a gente se encontra hoje, do Brasil e do mundo, né? Hoje a gente tem um mercado extremamente eficiente, inteligente. A quantidade de inteligências artificiais que já estão plugadas em todos os ativos da bolsa é desumano, tá? Se você acha que não tem IA olhando para absolutamente todos os ativos nesse exato momento, você você, você é muito otimista. Gosto das pessoas otimistas, por sinal. Quem mais que fala mal dos ETFs? Vendedores de curso em geral, eles precisam te vender um método para escolher as melhores ações. Tem uns que botam uns nomes muito legais, né? No YouTube também. Obviamente não vou citar as pessoas e os cursos efetivamente, mas tem uns que é tipo, fique rico na bolsa de valores, fique rico com não sei o que, enfim. E você efetivamente não vai ficar rico com as ações que você for comprar, a não ser que você consiga uma probabilidade equivalente a ganhar na loteria. Quem mais que não gosta dos ETFs? Geralmente, alguns assessores, gerentes de banco, eles não ganham comissão para recomendar esse tipo de produto, não remunera eles. Enfim, basicamente pessoas que, ou então, elas são mal intencionadas e talvez não estão tão interessadas na sua jornada de investidor. Ou então a primeira opção, que na minha opinião é muito perigosa e é a mais frequente, tá? A questão dos mal intencionados eu vejo ser relativamente pouco. É mais alguns produtores de conteúdo assim que a gente percebe. Mas a questão, principalmente das pessoas físicas, elas repetem muito aquilo que é dito sem entender profundamente. E infelizmente isso te faz uma pessoa não tão inteligente. É claro, né? Também tem as pessoas que conseguem bater o mercado 10 anos seguidos e são de fato grandes gênios, mas provavelmente essas pessoas vão falar relativamente bem dos ETFs porque elas sabem que não é todo mundo que é como eles. E claro, ainda assim, se você conseguir bater o mercado, falar mal dos ETFs, você provavelmente vai ser o mais inteligente numa trupe com pessoas não tão espertas. Bom, já comenta pra mim o que te fez se interessar verdadeiramente pelos ETFs.
qual das partes que mais te interessa, se é a diversificação, a liquidez, os baixos custos ou de fato aquilo que na minha opinião é o melhor. Ele possibilita você estar relativamente seguro e controlado, pensando muito em longo prazo e te dando tempo e tranquilidade para viver sua vida. Que eu vou falar mais sobre isso agora porque o vídeo é sobre isso. Mas antes disso, quando eu paro para olhar os comentários e que o grande povão e a grande sardinhada, principalmente os brasileiros, falam sobre os ETFs, sobre investimentos em geral, pelo YouTube, pela internet, que é onde efetivamente eu vejo esses comentários em massa, né? Pessoalmente, as pessoas não sei se elas não têm coragem de me falar, ou se eu tô frequentando outros lugares, né? Pode ser isso também. Mas basicamente o brasileiro, ele não desiste nunca. Quem já ouviu essa frase, né? E essa é também um dos maiores aí atestados de burrice que o brasileiro tem. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer quando descobre que uma ideia ela não é tão boa ou que um conceito está ultrapassado é desistir dele e assumir outro melhor, mais evoluído. É óbvio que você não vai desistir por qualquer coisa, mas você tem que saber abandonar um barco, jogar a toalha, quando sabe que aquilo não vai ser benéfico para você no médio e longo prazo. Então para pensar no seguinte, talvez você assistiu algum vídeo no YouTube ou fez um curso de como escolher as melhores ações ou conceitos gerais aí de investimentos, né? E aí você decidiu sair logo depois que terminou esse curso ou esse vídeo, fazendo seus investimentos, escolhendo seus ativos, principalmente a parte do stock picking, tá? Que acaba me preocupando muito. Então, basicamente, você ainda é um jovem do mercado que, sei lá, fez um curso ou outro, viu um vídeo ou outro, tem 6 meses, 1 ano de mercado, sei lá, independente do tempo. E você está nos dizendo que vai conseguir bater o mercado financeiro nos próximos 10 anos com esses conhecimentos que acabou de aprender. Afinal, você já começou. Ou seja, a sua estratégia a partir de hoje, mais 10 anos, ela vai ser superior a um índice passivo. E querendo ou não, é o que um ETF faz, né? Essa é uma das críticas. E basicamente você está nos dizendo que agora, com 6 meses ou 1 ano de mercado, você é melhor, mais inteligente, mais capacitado do que os gestores de fundo ativos. Aqueles que perdem para os índices, sabe? Aqueles que têm equipe, inteligência, cursos muito melhores do que esses que você fez. A não ser que você fez um MBA em Harvard, né? Mas geralmente os cursos gratuitos do YouTube para stock picking, eles são bons para te dar noção, mas eles geralmente não vão ser assim reveladores no longo prazo, é muito complicado. E fora isso, né, você tem que ser mais inteligente do que esses gestores todos. Isso também é bastante otimismo, tá? Eu tenho minhas dúvidas disso aí. Eu, por exemplo, não tento ser mais esperto que eles, os caras são bons, E principalmente os gestores ativos, eles têm uma coisa que é muito importante para quem faz gestão ativa e stock picking. Eles têm opinião própria. Eles não são só papagaios que repetem conceitos superficiais, que a gente vê muito por aí para quem faz stock picking, né? Aquelas frases prontas, às vezes eu falo aqui no canal, ações perenes de setores de qualidade, preço é diferente de valor. Enfim, são conceitos que é importante você conhecer eles ao longo da sua jornada de investidor, mas esse tipo de coisa não pode governar efetivamente sua decisão de investimento. Ou você acha que um gestor de fundo, daqueles que conseguiu bater o índice, lembra daqueles 10% que bate o índice? Ele escolheu só porque era uma ação perene, um setor, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, é óbvio que não. Ele tem muito mais informação e inteligência do que você e eu. Tá tudo certo. Agora, a pergunta que os brasileiros que fizeram esse curso do YouTuber, que também provavelmente é só mais um papagaio que repete esses conceitos, que eles não se fazem é, ao longo dos próximos 5 ou 10 anos, para ele provar que de fato é melhor do que o ETF que está sendo criticado, né, no início dessa discussão, será que vai compensar ele se dedicar 1 hora por dia, por 10 anos, para conseguir bater o índice? Por exemplo, daqueles 10% dos gestores que não trabalham 1 hora por dia, os gestores trabalham, deve ser umas 16, 18 horas por dia para bater o índice. Eles efetivamente estão batendo, mas eles estão ganhando muito mais com taxa de administração do que com investimentos, né? Vamos lá, vamos deixar bem claro, o trabalho deles, acho que vários gestores ativos do Brasil são muito bons, mas eles estão ganhando dinheiro com a taxa de administração, não com os investimentos. Vocês sabem disso, né? Beleza. O próprio Warren Buffett, né? Warren Buffett tem uma rentabilidade excelente, mas ele ficou rico das taxas de administração. Vocês sabem disso, né? Beleza. Então, ao invés de você dedicar 1 hora por dia, por exemplo, para ter um trabalho melhor, para passar num próximo concurso público, para fazer mais 2 viagens de Uber, caso você seja Uber, ou então para estudar uma faculdade, enfim, conseguir um aumento, investir na sua própria empresa, ou também ter lazer, né? A vida não é só trabalho. Eu estou na fase do trabalho, mas eu sei que várias pessoas estão na fase do lazer já que me assistem. Então você está dizendo que esse investimento de 1 hora por dia ao longo de 10 anos para escolher as melhores ações perenes da bolsa, ele vai ser melhor em termos de rentabilidade, porque além de bater o índice, vai ser um ganho tão grande que vai compensar esse aumento
e o aumento da sua capacidade de aporte ao longo dos meses e anos. Porque no final das contas, é sobre isso, é só sobre isso, cara. É sobre o seu tempo e o custo da sua hora. Então, tipo assim, se você gasta muito tempo para aprender a escolher as melhores ações e você não consegue escolher as melhores ações, cara, você perdeu em dobro, porque você perdeu tanto tempo quanto o dinheiro que você perdeu pro índice, entendeu? Então aí foi, cara, derrota total, passar por debaixo da mesa e superar. Beleza. Agora, se você dedica as 10 mil horas, sei lá quantas mil horas precisa para ser um melhor stock picker do mundo, o Warren Buffett com 94 anos, certamente tem mais de 10 mil horas. Então, se você consegue essas 10 mil e você consegue bater o índice, ainda assim não quer dizer que valeu a pena. Então, por exemplo, vamos supor lá que o índice ao longo, sei lá, o Ibovespa ao longo de, o S&P, que seja 10 anos, ele rendeu 1000%. Botei qualquer número, tá? Aí você foi lá e bateu ele. Por quanto você bateu? Você fez 10 vezes o percentual dele ou você fez 1010%? Você fez 10% a mais. Mas olha o tempo dedicado. E aí o que a gente percebe é que muita gente que se dedica demais ao stock picking nada mais é do que um papagaio que assistiu as coisas na internet, repete os conceitos sem entender profundamente e está simplesmente perdendo tempo. Ou então, o tempo não custa nada, né? Porque a pessoa fica lá vendo, lendo, estudando, que é uma coisa boa e é positivo para a sociedade, pelo menos não estão cometendo crimes, né? Óbvio que é melhor a pessoa estar estudando o balanço das empresas do que, enfim, perdendo tempo com utilidades da vida, é óbvio, mas que efetivamente talvez ela poderia estar dedicando para aumentar a renda dela. E uma das coisas que o pessoal sempre fala é que eu nunca vi ninguém ficar rico com ETF. Eu também nunca vi ninguém ficar rico escolhendo as próprias ações. O que eu sempre vi, e vi várias vezes, foram as pessoas ficando ricas fazendo as duas coisas. Independente se você escolhe pelo caminho dos ETFs ou das ações. Primeira delas, investir de forma consistente e inteligente. Então, se você escolhe as melhores ações, você é muito bom nisso, talvez você consiga realmente ter um ganho de capital bom, independente se você bate o índice ou não, tá certo? E um ETF também, porque você tem várias opções boas. É óbvio que tem que saber escolher, assim como as ações. Você consegue ter bons investimentos, mas você precisa efetivamente aportar todos os meses ou o máximo de meses possíveis, senão você não vai ficar rico. Pelo menos não de forma passiva, você vai ter que ficar rico de forma ativa, que daí é tradando o mercado ou sendo gestor, e aí, enfim, não é o público-alvo desse vídeo. Também é possível, mas é extremamente complexo e difícil. Então, no final das contas, se você aportar todos os meses e você estiver investindo em ações ou em ETFs, a tendência é você ficar rico, muito bem de vida e ter dinheiro para aposentadoria. Beleza. Claro que dependendo das ações, você pode bater um pouco mais no mercado ou perder dele. E dependendo do ETF, você pode ter resultados muito bons ou talvez um pouco piores do que as ações do seu vizinho. Beleza, isso é um fato. Agora, o mercado você não controla. O que você controla é a quantidade de aporte que você coloca lá por mês. É óbvio que se hoje você tem R$1.000 sobrando por mês e você quer botar 1.500, você não controla lá e para botar mais 500. Você precisa dar um jeito para trabalhar, ganhar mais, sobrar mais e investir mais. Agora, ao longo desses 5, 10, 20 anos, às vezes, dependendo da sua idade, você está pensando na aposentadoria, às vezes é longe, né? A minha aposentadoria está longe ainda. Será que compensa eu gastar todas essas horas simplesmente para tentar bater o índice, sendo que eu poderia muito mais virar o canhão para uma atividade produtiva e ativa, que eu já gasto 15, 16 horas no meu dia, e gastar 17, por exemplo, ou então gastar uma hora de lazer, né? Para não ter burnout. E a galera acaba se esquecendo disso. E eles acabam repetindo os conceitos que eles ouviram por aí sem entender profundamente essas razões e esses questionamentos. Um outro exemplo clássico. Cara, esse aqui é clássico. Mas antes disso eu quero te pedir para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises e reflexões como essa, tá bom? Não custa nada e você vai me ajudar muito. Cara, o pessoal que fala mal dos ETFs, eles geralmente têm um viés muito perigoso, que é a seletividade das estatísticas. Vocês lembram daquela febre que teve do day trade? Que todo mundo depois começou a falar mal do day trade? Ah, porque a FGV fez aquela pesquisa lá, 95% perde do day trade, 99%, não sei o que, paraná. Cara, percentual altíssimo, realmente, muito difícil, ok, beleza, é um fato, não tô nem questionando a estatística, beleza? Agora, todo investidor de stock picking sabe essa estatística e fala mal dela. Cara, pô, o cara faz day trade, pô, o cara tá errado, 95% perde, é muito ruim, day trade, é do demônio, não sei o que. Beleza, cara, tudo bem. Agora, a estatística dos gestores de fundo que perdem para os índices passivos, eles conhecem, mas essa não vale. Essa não vale porque eu não sou gestor de fundo, não é assim que funciona, não vi, não sei o que. Então existe uma seletividade, entende? Aquela democracia relativa, sabe? Vocês sabem de qual que eu tô falando? Deve saber, se não sabe, paciência, né? E no final das contas, a ilusão da seletividade das estatísticas, ou então ficar 10 anos seguidos aí estudando e talvez não conseguir bater os índices efetivamente, eu não tô nem falando dos casos ruins, né? De perder uma grande parte do seu patrimônio. Esses casos eu não vou nem entrar no mérito. Não vou me falar que eu sou muito pessimista aqui.
Mas fazer efetivamente essas coisas não te garantem grandes retornos. E muitas vezes o pessoal não se questiona do risco disso, de dedicar esses 10 anos, ao invés de poder dedicar a outras coisas. De novo, trabalho, um novo concurso público, a sua família também. Tem gente que tem família crescendo, tendo filhos ou em fase de aposentadoria, cada um tem seu momento, e acabam não se questionando isso porque o cara do vídeo, o cara do curso não falou essas coisas. E o brasileiro, infelizmente, ele é muito papagaio nesses conceitos de investimento, porque só porque ele viu um vídeo, estudou um pouquinho e aí aprendeu um pouco mais sobre um determinado assunto, que é um tabu para a sociedade, que são investimentos, ele já se acha num nível muito inteligente. Mas na realidade, ele é o mais inteligente dos burros. E isso é muito, muito perigoso, cara. Muito perigoso mesmo. As pessoas começam a repetir as coisas sem entender profundamente. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu fiz aquele vídeo do GOAT11 esses dias. Teve um cara, eu acho que ele, talvez ele até comentou zoando, tá? Mas eu entendi o ponto dele. O cara basicamente falou que o GOAT11, ele é um COI travestido de ETF. Eu entendi o ponto dele. Ele simplesmente quis dizer que, por ser um ativo híbrido com o IPCA+, e também o S&P, ele é uma operação estruturada porque ele misturava duas classes. Cara, eu entendi o ponto. Só que falar isso dessa forma é muito perigoso. Porque quando você repete que qualquer coisa é um COI, você basicamente está falando que qualquer produto que tem duas classes de ativos é um COI. E isso é muito banal e simplista, porque agora virou moda falar mal do COI. Ele é o inimigo da vez, não é mesmo? Depois vai vir o ETF, depois vai voltar o day trade, depois vai vir os fundos multimercados, que também geralmente tem mais de uma classe de ativos, e também vai ter que ser um inimigo de alguém. Então é muito banal e superficial você simplesmente ficar comparando as coisas e repetindo o que você ouviu por aí sem entender profundamente. E aí, só para deixar muito claro, né? O GOAT11, não que ele seja bom ou ruim, tá? Isso aí é uma decisão sua, mas ele mistura de fato a bolsa com a renda fixa, mas ele não é um COI, não é parecido com um COI, porque ele é extremamente transparente no que tem lá dentro, você sabe nitidamente o que tem, quanto tem, como é que funciona, quanto é cobrado, o imposto de renda é muito melhor, a taxa de administração é muito menor também, você não tem comissionamento de 4% já na largada, e você sabe efetivamente o que tem dentro daquela caixa. E os COIs geralmente não tem, eles misturavam swap com juros, com operação de câmbio, com derivativo, opção long and short, era uma saladona para não... Eu me concentro muito para não falar palavrão aqui no YouTube, tá? Às vezes deve escapar algum. E aí você não sabe o que tem lá dentro. Então, efetivamente, não é porque tem duas classes de ativos que é um COI. E, de novo, o brasileiro, o papagaio, ele repete as coisas sem entender que multiativos, ETFs multiclasses, perdão, eles já existiam antes do COI. O Brasil que é o atrasadão e criou a aberração do COI. Então, é só uma demonstração de como muitas vezes a gente repete as coisas sem de fato entender elas. E é claro, se o cara estava zoando ou não, não é meu ponto. O meu ponto é que toda vez que as pessoas falam que COI é ruim, muitas vezes elas estão repetindo sem de fato entender o porquê ou entender a diferença. E aí os caras sempre falam, né? Pô, mas investidor de ETF é um investidor preguiçoso. Cara, na boa, eu sou preguiçoso para meus investimentos. Sabe por quê? É aquela história lá do Bill Gates, né? Peça um preguiçoso para fazer um trabalho e ele vai te fazer de um jeito que não vai precisar ser refeito. É óbvio que eu sou preguiçoso para meus investimentos, porque para todo o resto da minha vida eu não sou. Então é uma questão de saber dedicar energia para as coisas certas, do jeito certo, no lugar certo. Aí vocês falam, né? Pô, Antônio, mas você trabalha com investimentos, você devia simplesmente se dedicar mais, não ser tão preguiçoso. Eu não acredito nisso, tá? E realmente não é por questão de preguiça, tá? Aqui na Resulta Capital, eu não sou CLT, então trabalho bastante, tá? Mas assim, eu realmente acredito que para as pessoas físicas em geral, a melhor coisa são os ETFs, sim. Elas não vão conseguir acompanhar os índices, elas não vão conseguir bater, elas vão se perder emocionalmente no meio do caminho, isso é muito comum. Você pode escolher as ações certas, pode fazer valuation, pode olhar lá os fundamentos com preço sobre valor patrimonial, que é extremamente raso e irrelevante, e você pode até ter sorte de escolher as certas. Mas em algum momento, na crise, talvez aconteça uma emergência na sua vida e você vai precisar se desfazer justamente daquelas que caíram muito, você está pensando no longo prazo, enfim. Então eu acabo olhando para um lado um pouco perigoso de só falar que ações perenes de qualidade vão deixar as pessoas ricas, porque eu não acredito nisso, pelo menos não para a grande média. Para as exceções, para os gênios, com toda certeza, vai fundo, inclusive comenta aqui embaixo se você é um gênio. E por isso, efetivamente, que eu ofereço as carteiras Resulta Capital, que são muito baseadas em ETFs, investimentos passivos, todos comprados aqui pelo Brasil, direto pela B3. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um link aqui embaixo na descrição, tem também um comentário fixado. E eu tenho certeza que muita gente que me assiste no YouTube não é meu cliente, talvez nunca vire. E não tem problema, porque no fundo, claro que eu quero que o máximo de pessoas assinem as carteiras, conheçam os outros conteúdos, lógico que sim,
Mas no fundo eu acredito muito que as coisas que eu estou falando aqui eu entendo com relativa profundidade. Relativa não, né? Muito acima da média. Por isso que hoje em dia, quando o pessoal comenta deselegâncias nos vídeos ou me xinga, eu realmente não fico preocupado. Realmente estou muito tranquilo com aquilo que eu falo, que eu sei, que eu acredito. E se tem uma coisa que eu não acredito, é que uma pessoa comum, a média dos brasileiros em geral, vai conseguir escolher as melhores ações da bolsa para bater os índices, ter consciência financeira e performar bem em 10 anos, por exemplo. Pode ver, a maioria das pessoas que faz stock picking, elas têm um patrimônio muito baixo e elas têm tempo sobrando. Eu sei que eu estou generalizando aqui, eu espero não estar ofendendo ninguém, mas eu estou falando aqui a média. As pessoas que têm muito dinheiro e não têm tempo para ficar analisando o mercado, tomando essas decisõezinhas, elas estão concentradas na empresa, na família, no trabalho, como funcionários públicos, médicos, advogados, Uber, frota de Uber, que seja, tá tudo bem. Mas efetivamente estão dedicando tempo naquilo que elas são boas, na profissão que elas já sabem aonde elas vão conseguir pegar e guardar, ao invés de R$ 1.000, 1.500, ao invés de 1.500, 3.000, ao invés de 3, 5, ao invés de 5, 50 e assim por diante. E é onde efetivamente você consegue se concentrar e pensar para aumentar aí os seus aportes no médio e longo prazo, e vai fazer muito mais diferença o aumento do aporte do que as escolhas das ações certas que vão bater um pouquinho mais o índice talvez aí no longo prazo. Então, no final das contas, é claro que a escolha é sua e eu desejo muito sucesso para você no mercado financeiro. Se você vai através de ETFs, você vai com uma realidade muito tranquila, é uma situação muito realista, né? Sem ganhos explosivos e milagrosos que vendem por aí, né? ETF não tem isso, tá? Tem que ser muito realista, a gente olha muito para risco, para diversificação, para segurança, para liquidez, transparência, baixas taxas. Mas se você vai pelo stock picking, lhe desejo boa sorte e vamos torcer aí para nenhuma das empresas no meio do caminho ter uma grande queda, né? E novamente, não é porque você não investe em ETFs que você está errado. Vou repetir o que eu disse no início do vídeo, que agora até o final, se você ficou, muito obrigado pela audiência, mas quem fala mal dos ETFs ou é muito burro ou é mal intencionado. Novamente, tá cheio de gente que não usa ETFs para investir, mas fala bem ou não fala nada. O problema é quem fala mal, porque daí realmente só prova que ou tem segundas intenções, quer uma taxinha do seu dinheiro, quer vender aquele cursinho, quer alguma coisinha, ou então é muito ignorante e não sabe desses argumentos todos, não entendeu essa lógica toda e talvez vai perder 10 anos de vida, né? Tô falando, os 10 anos continuamente, para descobrir lá na frente que talvez não valia a pena fazer isso tudo e talvez um simples ETF resolveria. E mais, né? Tô tratando aqui muito da nossa realidade do Brasil, tá? Isso é bem importante falar. Aqui no Brasil, a gente tem essa realidade tupiniquim, né? Só porque o cara viu 2, 3 vídeos, ele realmente se acha mais inteligente do que todo mundo, e na realidade ele não é. Ele talvez teve um pequeno destaque de uma piscina de poucos ignorantes, então nem é tão difícil assim se destacar, mas o ponto todo é que no mundo desenvolvido, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, os ETFs são sim a realidade, são sim a média das coisas. Eu sempre falo, já falei aqui no canal, eu tenho um amigo meu da Alemanha, ele veio aqui pro Brasil em janeiro, ele veio visitar a família, eu acabei encontrando ele por acaso, e aí ele falou, pô, o que tá se fazendo e tal, tava explicando que eu tava no processo aí das primeiras carteiras, né, tava abrindo tudo aqui ainda. E aí eu falei pra ele, comecei a explicar e tal, daí eu, sabe aquele desânimo de ter que começar a explicar o que é um ETF pra um amigo, efetivamente, ele só queria saber, assim, por curiosidade. E aí eu comecei a explicar pra ele, assim, com os detalhes, e ele, não, mas eu sei o que é um ETF, não precisa me explicar, eu sei o que é. Na Alemanha, todo mundo investe por ETFs. E aí, ó, me deu aquele estalo, pô, claro, é só que no Brasil, pro Tupiniquim, que eu tenho que fazer aquela explicação longa de 25 minutos, e faz parte, tá? Eu tô tranquilo com isso, eu sei que eu vou ter que fazer isso até o final da minha carreira, estou contente com a minha decisão, mas ele já sabia, ele já percebia, porque no mundo desenvolvido, essa é a realidade. E de novo, você não precisa investir por ETFs, mas talvez agora você não vai ficar falando tão mal por aí, ou talvez você já nem falava mal deles. A história é sempre a mesma, é uma jornada, né? O cara começa sozinho, aí depois ele vai pro curso, daí ele tenta sozinho, se arrepende, ele vai pra assessoria, aí ele tenta sozinho de novo, perde um monte de dinheiro, e aí lá no final da curva, né, depois que o assessor já trabalhou pra nós, o cara já trabalhou sozinho, já teve curso, já teve dor aí no bolso, dor no coração, aí que ele descobre a gestão passiva, e aí pronto, ele simplesmente aceita, porque ele percebe que simplesmente não vale a pena. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar recomendado aqui, um vídeo parecido com esse, um pouquinho mais curto, com os top 3 erros dos meus clientes aqui que chegam nas carteiras recomendadas Resulta Capital. Grande abraço pra você, tudo de bom, tá certo? Obrigado pelo like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.